Boa noite, seja muito bem-vindo aqui para mais um Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal de toda quarta-feira, às 18 horas, aqui no Instagram, @TDAH para Mães. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui mais uma vez, mais uma semana, para a gente conversar sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Bom, chegando aí, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, né? O nosso encontro semanal de toda quarta-feira. Semana passada nós não tivemos, né? Mas estamos aqui hoje, firmes e fortes, para dar continuidade aos nossos compromissos de toda quarta-feira, né? A gente tem aqui um compromisso toda quarta-feira às 18 horas, nosso Papo de Mãe TDAH. E hoje com um tema muito pedido pelas mães, muito pedido pelas pessoas, né, que lidam com crianças com TDAH. Na verdade, é um tema pedido por todas as mães, né? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Luzinete, é um tema pedido por todas as mães, porque falar de uso de eletrônicos, uso de telas por crianças e adolescentes é algo que interessa a todas as mães, não só mães de TDAH. Mas quando a gente fala em TDAH, né, isso se complica um pouquinho mais. Então a gente vai conversar sobre isso hoje e eu vou te ensinar uma forma de você conseguir reduzir esse tempo de tela através do sistema de recompensa, que na verdade a gente usa esse nome, né, mas ele tem um nome chamado economia de fichas, que é uma técnica muito eficiente para a gente utilizar com crianças com TDAH, e a gente vai usar essa técnica para conseguir, né, cumprir essa meta, que é reduzir o tempo de tela das crianças no dia a dia, tá bom? E eu vou falar uma coisa para vocês. Essa live é para todas as mães, independente de ter TDAH ou não, né, do filho ter TDAH ou não, e também é para todas nós, porque aquilo que a gente vai aprender aqui, né, para usar com as crianças, a gente também pode e deve utilizar com a gente, né? E você que está aqui participando comigo da live, se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade de mães de TDAH, depois, quando terminar essa live, corre lá no link da minha bio, ali na minha bio do Instagram, embaixo da minha foto, tem um linkzinho que vai te direcionar direto lá para nossa comunidade de mães de TDAH, que é uma comunidade onde a gente se apoia, né? A gente está ali junto, uma apoiando a outra, tirando dúvidas, trazendo conteúdos exclusivos lá. Então é uma comunidade muito legal. Tenho certeza que você vai ser muito bem-vinda, muito bem recebida e também vai conseguir tirar as suas dúvidas ali, tá bom? Então vai lá. Por quê, gente? Porque no final da live, assim que acabar, eu vou colocar essa live no YouTube e vou colocar o link da live lá no grupo do WhatsApp, junto com o PDF do e-book dessa live, onde vai ter os exercícios que eu vou dar de sugestões para você. Então, se você quer receber o e-book, você tem que entrar lá na nossa comunidade de mães, lá do WhatsApp, para que você possa receber. Que depois que terminar aqui a nossa live, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Tanto o link da live, que eu vou colocar no YouTube, quanto o PDF com os exercícios para que você possa colocar em prática aí na sua casa, tá bom? Então não deixa de participar, clica no link da minha bio que vai te direcionar lá para a comunidade no WhatsApp, ou se você tiver alguma dificuldade, me chama no direct aqui no Instagram que eu te direciono lá, mando o link para você entrar. Lembrando, gente, a nossa comunidade de mães TDAH lá do WhatsApp, ela está bombando, é uma comunidade maravilhosa. A gente já está com mais de 230 mães de TDAH. E assim, o Instagram não, o WhatsApp, ele tem um limite de número de pessoas nos grupos. O máximo que pode ter é 256 pessoas, e nós já estamos com mais de 230. Então, daqui a pouco não vai ter mais vaga. Então, se você tem interesse em participar, corre, entra para garantir sua vaga lá. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada lá no nosso grupo, tá bom? E aí, vamos começar, né? Porque o tempo voa e quando a gente vê, já passou uma hora, a gente está aqui conversando. Quero ser o mais objetiva possível, mas se você tiver dúvidas sobre esse tema, quiser perguntar, durante a semana eu fui colocando vários conteúdos aqui no Instagram para ampliar um pouco, né, a nossa discussão, deixei caixinha de perguntas. Então,
Se você depois quiser ir lá na caixinha de perguntas, deixar sua dúvida, pode colocar lá que eu vou responder durante a semana também, tá bom? E tem vários conteúdos para vocês também aqui no feed do Instagram sobre a relação da tela com o TDAH, relação do uso de telas com o sono do TDAH, né? Também tem a questão do tempo limite, né, ideal, ou pelo menos sugerido, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para que você possa fazer uma avaliação se o seu filho está usando muito ou pouco, né, as redes sociais, está de forma adequada ou não. Então tem tudo isso lá no feed do Instagram, aqui do Instagram. E se você quiser receber esse PDF, esse e-book com essas informações e os exercícios da live de hoje, entra na nossa comunidade lá do WhatsApp que você vai receber no final dessa live, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu não vou entrar aqui nessa live falando sobre a relação do TDAH com o uso de telas, se isso causa prejuízo, se não causa, enfim, eu não vou entrar nisso. Por quê? Porque nós já fizemos uma live sobre isso. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais dessa relação do uso de telas com o TDAH, eu vou te indicar ou aqui no Instagram ou lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, uma live chamada... agora eu esqueci o nome, mas é uma live que fala do uso de telas no TDAH, né? Daqui a pouco eu vou tentar abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para ver o nome. Mas é uma live que fala sobre o uso de telas, se usar telas, né, no TDAH se prejudica. Deixa eu ver aqui. Julinho. Deixa eu abrir aqui para ver o nome certinho para vocês. Eu gosto de passar o nome para que vocês, quando forem procurar, fique mais fácil, né? Deixa eu ver. Peraí. O nome é Afinal, eletrônicos fazem bem ou mal para o TDAH? Afinal, eletrônicos fazem bem ou mal para o TDAH? Está gravada aqui no IGTV do Instagram e também está gravada no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, tá bom? Nessa live, além de dicas também que eu dou para você conseguir, né, reduzir o tempo de tela do seu filho, mas também eu explico essa relação. Será que eletrônicos fazem bem? Será que fazem mal para o TDAH? Né, a gente ouve falar aí de alguns programas, de alguns games que saíram aí, né, nos Estados Unidos para tratamento do TDAH. Será que isso funciona mesmo? Será que não funciona? Será que o uso excessivo de telas pode causar TDAH ou não? Tudo isso a gente fala nessa live que está gravada, que você pode assistir depois, tá? Hoje a gente vai focar mais nas estratégias para que a gente possa ganhar tempo. Eu só quero explicar uma coisinha para vocês antes da gente entrar nas estratégias. Primeira coisa, gente, eu falo muito para as mães, né? Nem tudo que funciona para uma criança que não tem TDAH vai funcionar para o seu filho que tem TDAH. Então, a criança que tem TDAH, ela precisa que a gente que está lidando com ela utilize alguns princípios, né? Foi até uma live que a gente fez já, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente falou sobre isso. Tudo que uma mãe de TDAH precisa saber para lidar melhor com seu filho. E uma das coisas que a gente precisa saber é que o reforço positivo é algo essencial para a gente lidar com o TDAH. A gente sabe que o TDAH tem uma disfunção, né, em algumas áreas do cérebro, uma imaturidade em algumas áreas do cérebro, que acabam gerando essa disfunção, que acabam gerando essa dificuldade no funcionamento do sistema de recompensa, no sistema de motivação do cérebro, ok? E essa dificuldade gera uma série de prejuízos para a vida dela. Uma das coisas, dificuldade de lidar com situações onde ela não tem a recompensa imediata. Dificuldade de lidar com situações onde ela vai ter que empregar um esforço mental mais prolongado. Lidar com situações, tarefas que ela vai ter, que ela não está tendo motivação, que ela acha chata, monótona, repetitiva. Então, todo esse tipo de tarefa, todo esse tipo de atividade,
ela vai ter mais dificuldade de engajamento, ok? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma avaliação de TDAH, as mães falam assim, mas como que meu filho tem déficit de atenção? Se ele consegue ficar horas na frente do videogame. É só na hora de fazer o dever de casa que ele não consegue. É só na hora de estudar que ele não consegue. E aí as mães não entendem. Por quê? Como que meu filho pode ter atenção para uma coisa, né? E pode não ter atenção para outra. Então isso é malandragem. Quando ele quer, ele consegue. Quando ele não quer, ele não consegue. E na verdade, a gente precisa explicar para as famílias, né? Para as mães, principalmente, que são os que geralmente levam as crianças para o atendimento, para explicar para as famílias que, na verdade, não é que a criança não tenha atenção. O que acontece é uma instabilidade atencional que, ora, essa atenção está muito baixa, ora, essa atenção está muito alta, e isso vai depender da natureza, do tipo de tarefa, de atividade que essa criança está executando. Então, se forem atividades que ela executa mais no automático, são atividades que ela gosta, que ela tem prazer, né, que ela está motivada, que ela não vai empregar muito esforço mental, ela tende a ter uma atenção mais elevada. Mas quando ela está envolvida em tarefas que ela não gosta, que são chatas, monótonas, repetitivas, que envolvem passo a passo, que exige dela um esforço mental prolongado, né? Ela vai ter mais dificuldade de engajar e manter o engajamento durante a execução dessas tarefas. Então isso, gente, é uma coisa que a criança não controla. Isso é algo que está relacionado ao funcionamento do cérebro dela. Ela tem uma imaturidade, principalmente nessa área aqui do cérebro, do córtex pré-frontal, que faz com que ela tenha esse tipo de comportamento. Então, se essa motivação interna não está funcionando muito bem, né, não está muito bem regulada, a gente vai precisar trazer um incentivo externo. Por isso, o reforço positivo é muito importante, para que a gente consiga injetar combustível nesse cérebro, que está com baixa quantidade de combustível para funcionar. A gente está injetando combustível para que ele consiga funcionar de uma forma adequada e consiga se engajar naquelas tarefas que eles têm mais dificuldade de engajamento, ok? Então a gente tem aqui no Instagram, gente, várias lives que eu já fiz falando sobre reforço positivo. Depois você pode procurar, assistir com calma, entender como funciona, aprender como usar. Mas eu quero explicar isso para que vocês entendam por quê. Por que para eu reduzir o tempo de tela do meu filho eu preciso usar a recompensa? Eu preciso usar a técnica de economia de fichas, né? Ou a técnica do quadro de recompensas. Por que eu preciso fazer isso? Por que simplesmente eu não posso proibir de usar e ponto final? Porque você vai se desgastar. Você vai exigir do seu filho um comportamento que talvez ele não vai conseguir dar conta de fazer. Quando você entra com um incentivo, quando você entra com o reforço positivo do comportamento adequado que você quer que ele execute, a tendência é ele aumentar a frequência desse comportamento. Então, gente, muitas vezes as mães, né, as famílias, elas se incomodam com o tempo que a criança leva utilizando telas durante o dia, mas ela não consegue colocar limites nisso. E fica esperando que a própria criança ou a própria adolescente se autocontrole. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a criança não quer? Porque a criança é teimosa? Porque a criança só quer saber de brincadeira? Não. Não vai acontecer porque essa criança não tem condições neurológicas mesmo, né? Para conseguir fazer esse controle, esse autocontrole do uso de telas no dia a dia. Okay? Existe uma série de funções cognitivas que estão prejudicadas no TDAH que dificultam esse autocontrole. Então, por exemplo, crianças com TDAH costumam ter mais dificuldades com percepção de tempo. Então, quando elas estão executando uma tarefa que elas gostam muito, a percepção de tempo dela acaba ficando prejudicada porque ela não percebe que ela está ali muito tempo. Então, às vezes, ela está 2, 3 horas naquilo e para ela parece que o tempo não está passando.
Ao contrário, se ela está fazendo uma tarefa que ela não gosta, 5, 10 minutos para ela parece que é uma vida inteira. Então, essa percepção de tempo acaba dificultando esse autocontrole, porque se ela está jogando videogame, né, ou mexendo no celular, e ela está gostando de fazer aquilo, ela não vai perceber que o tempo está passando, que já passou 1, 2, 3, 4 horas que ela precisa parar. Ela não vai ter, ela não vai saber fazer esse autocontrole, ela não vai conseguir perceber esse tempo para que ela possa fazer esse autocontrole. Além disso, a gente tem outras habilidades, outras funções cognitivas que estão prejudicadas no TDAH, como controle de impulso, né, controle de comportamento, automonitoramento. Tudo isso está rebaixado no TDAH e isso acaba dificultando esse autocontrole, tá? Então vamos lá, gente, vamos explicar aqui rapidinho para vocês. Quem for chegando, né, seja muito bem-vinda e vai colocando sua pergunta se você tiver sobre esse tema. Mas eu queria falar uma outra coisa para vocês antes de entrar nas estratégias, tá? Por que as crianças com TDAH têm tanta atração por celular? Oi, Marcele. Por videogame, por televisão, né? Por tablet, por esses videozinhos de internet. Por quê, gente? Eu acho que toda criança hoje tem essa atração, né? Mas por que o TDAH tem tanto isso? Porque, olha, primeiro, quando você está no videogame, quando você está na televisão assistindo um vídeo, o que acontece? Você está ali muito mais passivo do que ativo. Mesmo que você esteja jogando, o seu cérebro ele não está processando várias informações, não está exigindo dele um esforço de concentração, como, por exemplo, você é exigido quando você está fazendo uma tarefa de casa, ou você está prestando atenção na aula. Então, a atenção que é exigida quando você está jogando videogame, por exemplo, é mais uma atenção alternada, que é aquela atenção que oscila, do que aquela atenção concentrada, onde a gente tem que focar e ficar focado naquilo. Então, a criança com TDAH acaba tendo mais facilidade nesse tipo de atividade do que quando ela tem que focar a atenção durante um tempo fixo, né? Um tempo um tempo maior numa atividade. E aí, a gente sempre fala aqui, né, que o cérebro TDAH é como se fosse um tanque de combustível. E que o TDAH, por produzir pouco combustível cerebral, ele vai estar sempre em busca de algo que vai fazer com que esse combustível tenha mais, que esse tanque tenha mais combustível. Né? É como um carro. Se meu carro está sempre na reserva, eu estou sempre buscando um posto para colocar um pouco mais de gasolina. E esse cérebro é a mesma coisa. Tudo que envolve prazer, né? Tudo na nossa vida que envolve prazer, libera no nosso cérebro uma substância chamada dopamina. E essa dopamina é um dos combustíveis principais do cérebro que tem a ver com as disfunções do TDAH. Por quê? O TDAH produz menos dopamina, ok? E essa produção menor de dopamina faz com que esse tanque de combustível do cérebro do TDAH tenha menos combustível. E aí, o que vai gerar de comportamento? A criança com TDAH vai estar o tempo todo buscando repor esse combustível que está em baixa no tanque dela. E aí, como que ela consegue mais combustível cerebral? Fazendo coisas que dão prazer para ela. Porque quando ela faz alguma coisa que dá prazer para ela, o cérebro dela produz mais combustível, produz dopamina, ok? Então, tudo que envolve prazer, eles vão se engajar mais do que coisas que são mais chatas, monótonas, que ele não tem motivação interna para executar, ok? E aí, gente, pensa só. Se o cérebro TDAH fica o tempo todo buscando fazer atividades que dão recompensa imediata, que dão prazer imediato para ele, o que vai acontecer na prática? Esse cérebro vai fazer com que essa criança fique o tempo todo buscando brincar, jogar, se divertir, né? Fazer coisas que vão dar prazer imediato para ela. Tudo que ela tem que fazer que não gera um prazer imediato, que a recompensa só vem depois, ela vai ter dificuldade de engajamento.
Por isso que a gente utiliza a técnica de economia de fichas, a gente utiliza a técnica, né, que a gente chama de quadro de recompensa, né? Por quê? Porque a gente vai dar uma recompensa imediata para ela, para que ela consiga se manter engajado na tarefa, ainda que a recompensa maior só venha depois. Porque sem isso, ela não dá conta de fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Então, coisas mais simples do dia a dia, como tomar banho, escovar o dente, coisas mais simples do dia a dia podem virar um campo de batalha entre você e o seu filho, não porque ele é o desobediente, mas porque o cérebro dele cria uma resistência a tudo aquilo que é chato, monótono, repetitivo, que vai exigir um esforço mental prolongado, ok? Aquilo que não faz sentido para ele, aquilo que ele não está afim de fazer. E aí a gente tem que quebrar essa resistência do cérebro, oferecendo para esse cérebro aquilo que ele precisa para se sentir motivado, que é a tal da dopamina. E a gente vai oferecer dopamina para esse cérebro através da recompensa, através do reforço positivo, ok? Ó, a Marcele colocou, aqui bate uma tristeza, irritação no momento acordado para parar. É isso aí, porque eles ficam o tempo todo buscando. Esse movimento que o TDAH fica, né, hiperatividade, tem muito a ver com isso. Porque o movimento ajuda o cérebro a produzir combustível, né? Então, essa hiperatividade tem muito a ver também, não é só isso, né? Também com essa produção de combustível que o TDAH precisa produzir. Então, gente, isso por um lado, a gente entende, né? É importante a gente entender isso para lidar melhor com a criança, mas também para que a gente entenda o quão é perigoso isso, né? Por quê? Porque se a criança, o adolescente ou o adulto, né, a pessoa está o tempo todo buscando prazer imediato, recompensa imediata, para que ele consiga produzir mais dopamina e esse cérebro ficar mais combustível para ele funcionar, o que isso vai gerar? Vai gerar uma predisposição a se envolver com vícios. E vícios de todas as naturezas, né? Vícios de tudo aquilo que dá prazer para ele. Então, quanto mais prazer a gente dá para o cérebro, mais o cérebro pede. Quanto mais prazer a gente dá para o cérebro, mais o cérebro pede. Por isso, gente, os vícios. Vício em pornografia, vício em comida, vício em drogas, vício em eletrônicos. Tudo isso são vícios que a gente vai criando, né? Por quê? Porque a gente dá um prazer imediato para o nosso cérebro, que produz uma explosão, vamos dizer assim, né? De dopamina. O cérebro fica extremamente energizado e quando aquela sensação passa, o cérebro quer de novo. E ele quer de novo, ele quer sentir aquilo novamente. E aí começa a compulsão, o vício, né? Buscar por aquilo repetidas vezes. Ó, meu filho, quando eu converso com ele sobre comportamento na escola, promete melhorar, mas nada muda. Ainda mais se falo de ficar sem o tablet. Não vai mudar, mas não vai mudar. Ele não tem condições de sozinho fazer essa mudança. Não tem, não adianta, gente. Não criem essa expectativa de que você vai falar, vai conscientizar e seu filho vai mudar, porque ele não vai. E não é porque ele é desobediente, é porque ele não consegue. Ok? Eu comecei falando no início da live, né? A dificuldade que a criança vai ter, o adolescente, até o adulto, de se automonitorar e se autocontrolar para diminuir o número de tempo em tela. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele não vai conseguir. Tá? Então, vai depender muito mais da gente. E aí eu quero começar, né, os nossos exercícios falando com vocês uma coisa. Vamos começar a fazer um exercício, todos nós aqui, eu vou virar minha câmera para mostrar aqui o exercício. Queria que vocês pensassem, quem tiver papel para anotar, anota. Depois, quem está lá no nosso grupo do WhatsApp vai receber esse PDF com todos esses exercícios, tá bom? O primeiro exercício é o seguinte, que eu quero fazer para vocês. Pergunta, deixa eu virar aqui. Ó, diagnóstico inicial sobre o uso de tela. Primeira pergunta. Quanto tempo do seu dia de mãe, não é da criança, do seu dia é gasto com redes sociais e televisão? Com eletrônicos de uma forma geral, com internet, com celular, com tablet, com televisão. Pensa você que é mãe,
quanto tempo do seu dia é gasto com eletrônicos, com telas? Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a gente fala, gente, de TDAH, claro que a gente vai trabalhar a criança, óbvio, tem um tratamento da criança, ok. Mas a gente vai falar muito mais de pais do que de filhos. Porque é a sua mudança que vai gerar mudança no seu filho. Então, é a sua autoavaliação, a sua mudança de atitude que vai provocar essa mudança no seu filho. E quando a gente fala de uso de telas, a gente primeiro tem que fazer uma autoavaliação. Quanto tempo do meu dia eu gasto no Instagram, no WhatsApp, né? No Facebook, no YouTube, vendo televisão. Eu vou propor essa atividade para que vocês possam pensar aí um pouquinho, mas, gente, é uma atividade, parece uma bobeira, mas quando a gente para fazer a conta, quando a gente para analisar mesmo, para tomar consciência, né? Eu até coloquei no Instagram hoje que colocar limites, né? Reduzir tempo de tela do TDAH vai exigir dos pais duas coisas. Duas coisas. Consciência, né? E atitude. Duas coisas, não tem como. Então, assim, a primeira coisa é a gente tomar consciência e depois a gente tomar atitude, né? Tem app que monitora o uso diário por tipo de rede. Tem sim. Tem app que você pode controlar sim, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai pensar nisso. Quanto tempo eu levo, quanto tempo eu gasto por dia usando telas. E aí, depois, a gente vai para a segunda pergunta, que você pode fazer depois com calma. Ó. Quanto tempo seu filho passa na televisão, no tablet ou no celular? Então, a primeira pergunta é sobre você e a segunda pergunta é sobre o seu filho, tá? Quanto tempo ele passa. Sem que a gente faça esse diagnóstico inicial, fica muito difícil qualquer orientação depois, tá bom? Por quê, gente? Porque às vezes a gente acha que a criança tá muito tempo nas redes sociais e não tá tanto. Ou às vezes a gente acha que não tá tanto, mas tá muito, né? Então é importante que a gente faça esse levantamento, esse diagnóstico, e que a gente faça o diagnóstico começando sempre por nós, tá bom? Vocês vão entender depois por que tem que começar por nós primeiro, tá? Quem tá me acompanhando aqui no Instagram, que viu minhas postagens aí, né, dessa semana, desses últimos dias, de hoje, já viu aí, já tem um spoiler, né, da resposta, tá? Mas assim, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria da quantidade, né, do limite do uso de telas por idade. Se a gente for olhar, gente, é quase que surreal, né? A gente pode olhar e falar assim, é impossível, meu filho fica muito mais do que isso, eu não consigo tirar o celular dele, é uma guerra, é uma confusão, quando tira ele começa a ter ataque de raiva, ele chora, ele briga, enfim. E aí, gente, o recomendado, é claro que a gente vai ter aí possibilidade de flexibilização em cada família, etc. Mas a gente precisa ter um parâmetro, né? E esses parâmetros, eles não são aleatórios, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não parou para pensar assim, criança de 2 a 5 anos só pode usar 1 hora de tela por dia. Não foi do nada, isso envolveu pesquisa científica, isso envolveu, né, muita pesquisa para se chegar nesse tempo, né, nesse tempo ideal, entre aspas, tá bom? Então eu vou falar para vocês aqui, tem posts aqui no meu Instagram falando sobre isso, tem no PDF que vocês vão receber, mas é importante que isso seja um parâmetro. Pode variar um pouquinho para mais ou para menos? Às vezes pode, mas a gente precisa ter um parâmetro para a gente saber, ao olhar lá naquela tabelinha que a gente fez, né, dentro do que é esperado para a idade do meu filho, será que ele está usando muito ou não? Está passando muito ou está na média? Ok? Então, a gente precisa ter um parâmetro para isso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca que para crianças com menos de 2 anos, elas não devem usar nenhum tipo de tela. E aí, gente, quando eu falo tela, está incluído videogame, celular, tablet, computador, né, televisão, todos os tipos de tela, ok?
Crianças de 2 a 5 anos até 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 anos até 2 horas por dia. Adolescentes entre 11 e 18 anos até 3 horas por dia, nunca virando à noite, tá? Então não pode ser 3 horas por dia de madrugada, ok? Porque o sono, ele é sagrado, tá? Todas as faixas etárias, nada de telas durante as refeições e desconectar 1 a 2 horas antes de dormir. Isso é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, principalmente por conta do sono, né? A gente sabe também que TDAH tem muito problema com sono. E às vezes isso está relacionado aí ao excesso de uso de telas, principalmente próximo do horário de dormir. Tá? Dentro da higiene do sono que a gente faz, para a organização da rotina do sono, retirar, né, o uso de telas em torno de 1 a 2 horas, dependendo da idade, dependendo da hora que a criança vai dormir, antes de dormir é essencial, tá bom? A gente não vai entrar muito nisso, o que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação à estratégia, né? Então, primeira coisa, gente, a gente vai falar de 4 coisas importantes pra gente fazer essa redução, tá? Primeira coisa, tenha um horário, defina as regras do jogo. Peraí, Adriana, esse de desconectar, 1 hora de dormir, estamos fazendo em casa. Muito real, a criança fica mais calma. Exatamente. Exatamente. Além de diminuir, porque assim, as telas, elas produzem uma luz que inibe a nossa produção natural de melatonina, que é o hormônio do sono. Ok? Então, a gente acaba não conseguindo dormir, porque a gente não está produzindo essa substância, que é o hormônio, chamado hormônio do sono, naturalmente, né? E aí a gente não consegue dormir porque essa luz inibe. E fora que os eletrônicos também deixam a criança mais agitada, né? Então acaba acontecendo isso. Legal o seu depoimento. Ó, temos consciência desse tema, mas fica difícil, né? Exatamente. Mas aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, que não tem outra forma, tá? Não tem outra forma. A gente pode usar uma estratégia, eu vou ensinar pra vocês, tornar isso mais lúdico, tornar isso menos pesado. Vou ensinar pra vocês, mas não tem outro jeito. Cabe a você, mãe, pai, né, responsável pela criança, colocar esse limite. Não tem outra forma. Você tem que criar a regra e ponto final. Então, assim, primeira das 4 orientações. Primeira, defina as regras do jogo. Então, a criança, ela precisa saber. Eu sempre falo, né, o combinado não sai caro. Então, defina as regras do jogo. Não espere que seu filho faça esse autocontrole, porque ele não vai fazer, ainda que você fale para ele 10.000 vezes. Ainda que ele já saiba de cor e salteado que ele não pode usar o telefone muito tempo, ele não pode usar as redes sociais muito tempo. Ainda que você já tenha colocado ele de castigo 1000 vezes, ainda que você já tenha tomado o celular dele 10.000 vezes, ainda que você já tenha criado essa regra com ele, é você que tem que ajudar o seu filho nesse autocontrole, porque ele não vai fazer. Pensa, gente, o eletrônico, ele age no cérebro da mesma forma que a droga age no cérebro. Então pensa, se uma pessoa, ela não consegue se autocontrolar no uso de drogas, você acha que seu filho com TDAH, criança, vai ter autocontrole para parar de jogar depois de 1 hora de jogo? Não vai, não vai, não vai. E quando você for lá dizer para ele que ele tem que desligar, ele vai entrar em abstinência. Entendeu? Ele vai dar crise, com certeza. Porque você está tirando uma substância prazerosa do cérebro e a criança fica ali. O cérebro fica pedindo, ela desregula. Então, assim, a gente vai precisar lidar com isso. Só que essa desregulação, ela vai diminuindo quando a gente vai treinando esse cérebro para ele entender que a quantidade de dopamina, na quantidade de prazer que ele vai receber, ela é limitada e ela tem um tempo de começar e terminar. A gente tem que ensinar esse cérebro a entender isso, ok? Ó, conseguimos abolir a noite aproveitando para pintar, montar quebra-cabeça? Ótimo, 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 ótimo. A gente vai falar sobre isso. Então, defina as regras do jogo.
que é definir as regras do jogo? Tenha um horário definido, já bem definido, né? Que limite o acesso. Então, defina com seu filho quanto tempo por dia ele pode usar. E, de preferência, quando, não só quanto, quando. Porque isso vai ajudar a criança a entender que chegou a hora de desligar, que chegou a hora de deixar as telas, tá? Quando há um período do dia destinado para o uso de telas, ela sabe que aquele horário vai chegar, então ela vai conseguir entender, ainda que no início seja difícil para ela, mas ela vai conseguir treinar esse cérebro para entender que agora não é a hora e que agora chegou a hora de usar e agora chegou a hora de desligar. Isso é um treino que a gente faz com o cérebro da criança. Não é um dia, 2 dias, 3 dias que ela vai conseguir fazer isso. No início ela vai desregular, gente. Não tem jeito. Mas faz parte do processo de ensino, né? Faz parte do processo de treino. Então, defina quanto tempo e em que momento ela vai poder utilizar as telas. E aí as telas ela vai poder escolher ou celular, ou tablet, ou videogame, ou televisão, enfim. Tá? Não é um tempo para cada coisa. Ela pode usar a tela que ela quiser, mas dentro daquele período de tempo destinado que você já combinou com ela, que você já definiu, ok? Uma outra coisa que também é importante é você definir os momentos que as telas são proibidas. Por exemplo, horário das refeições, é proibido tela. Depois das 9 horas da noite, é proibido tela. E aí, gente, quando a gente fala proibido tela, a gente tá falando proibido tela para todo mundo. Porque se você usar o telefone na hora da refeição e você exige que seu filho não use, você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, se a regra é não podemos usar celular durante as refeições, a regra vale para todos. Não podemos usar eletrônicos depois das 9 horas, a regra vale para todos. Por isso que muitas vezes os pais têm dificuldade de colocar limite. Porque o limite não é para criança somente. O limite começa em nós. Começa na gente. E se eu tenho dificuldade de colocar limite de que a partir de 9 horas eu não posso usar mais celular, né? Como é que eu vou exigir que meu filho não use? Ó. Então é isso aí, gente. É isso aí. Então vamos lá. Então defina as regras do jogo. Quanto tempo e quando ele vai poder usar. E também quais os períodos, né, que ele não pode usar. Então você pode criar na sua casa o dia do detox de eletrônicos. Então, por exemplo, toda segunda-feira a gente não vai usar eletrônicos, né, durante o dia. Ou todo dia à noite, depois das 9 horas, ninguém usa mais eletrônicos. Você pode criar momentos do dia de detox, ou um dia, né, de detox. Tem uma estratégia que a gente usa que é chamada estacionamento de celular, né? Ou caixas de celular. Então, na hora do almoço, todo mundo vai, coloca o celular no estacionamento ou na caixa de celular e vai almoçar. Depois termina de almoçar, vai lá e pega novamente. Então, assim, comece criando essas regras com seu filho. E se inclua nessas regras também. Segunda coisa, gente, uma coisa que acontece muito, tá? A criança, ela recorre muito ao celular porque ela não sabe muito bem o que fazer. Na minha época de criança, né, que não tinha celular, não tinha nada disso, né? Era televisão e assim mesmo não tinha programação infantil o dia todo. A gente tinha que inventar as brincadeiras. Então, quando eu e minha irmã, né, a gente ficava sem ter o que fazer, que a gente ficava meio no tédio, o que a gente fazia? A gente sentia aquele tédiozinho, né, da hora, mas logo o nosso cérebro criava uma experiência, criava uma ideia de brincadeira e a gente ia brincar, e a gente inventava uma brincadeira. Hoje as crianças têm acesso à programação infantil 24 horas, têm acesso a tablet, telefone e videogame, televisão, qualquer hora do dia e da noite e da madrugada. Então, elas conseguirem se colocar um autocontrole é muito difícil. Na minha época, eu não precisava ter autocontrole, porque não adiantava. Eu podia até querer ver televisão, mas não ia estar passando nada para mim. Eu podia até querer ficar de madrugada vendo televisão, mas não ia estar passando nada, até porque só passava filme de adulto e determinada hora saía do ar, né, a televisão. Então, o próprio aparelho, né,
já criava um autocontrole, né? Agora não, as crianças não têm esse autocontrole interno desenvolvido e não têm um controle externo. E aí vira esse caos que a gente está vendo aí. Não tem limite, não tem limite. Quanto mais usa, mais usa, mais usa, mais usa. E a gente vê aí adolescentes e crianças, não só adolescentes, que viram a madrugada, né, vendo o celular. Esses dias eu trabalho numa creche e a criança chegou na creche sonolento, bebê, tá, gente? 2 aninhos. Chegou muito sonolento na creche, meio dormindo, e aí ela apagou na creche. E não era comum essa criança fazer isso. Ela apagou. A gente mexia, a gente achou até que estava acontecendo alguma coisa. Ligamos para a mãe buscar, ver o que estava acontecendo, podia estar passando mal, alguma coisa assim. Aí a mãe disse que a criança, foi numa segunda-feira, que a criança tinha ido dormir tarde, porque foi no aniversário, não sei o que, tá. Aí tá. Isso por telefone. E aí a avó foi buscar. Quando a avó chegou para buscar, eu atendi, né, no portão e tal, e a avó falou assim: ah, já sei o que aconteceu. Ele deve ter pego o celular da mãe, 2 anos de idade, tá, gente? Ele deve ter pego o celular da mãe de novo e ficou a madrugada inteira vendo o vídeo. Por isso que ele tá apagado agora de sono. Então, isso foi a fala de uma avó de uma criança de 2 anos, gente. De 2 anos. Você imagina uma criança maior, um adolescente. Eles dão nó em pingo d'água, né? Você acha que tá dormindo, ele tá lá no celular. Então, a gente precisa criar esse controle externo, esse limite externo, tá? Para que eles consigam diminuir, senão eles não vão conseguir sozinhos, não vão conseguir. E para isso a gente tem que oferecer para eles algumas alternativas. Se a gente puder organizar isso com eles, é melhor, porque quando eles estiverem sem o celular, que começar a bater aquele tédio, que vai bater mesmo, eles vão se desesperar, porque eles não vão ter o que fazer, eles vão ficar enjoados. E aí, como eles não estão acostumados a criar, né, ter grandes ideias, criar brincadeiras, como na minha época, eles vão dar aquela piradinha, né? Eles vão dar aquela... vão ficar enjoados, vão ficar, enfim, começar a bagunçar, fazer umas coisas que não são legais, porque eles não estão acostumados. Então, se a gente puder fazer o segundo passo, que é organizar, né, os brinquedos, organizar opções, né, para que essa criança possa utilizar fora das telas, melhor, ok? Porque ela vai ter opção. Então, o que eu posso indicar para quando você tem filho criança, tá? Você pode, por exemplo, separar os brinquedos, pegar caixas com os brinquedos das crianças e separar por categorias. Então, você pode botar numa caixa os brinquedos preferidos, numa caixa os brinquedos que são mais calmos, né? Que a criança vai brincar de uma forma mais calma, que ela pode utilizar mais à noite, como colorir, né? Ler alguma coisa, massinha. Você pode separar uma caixa dos brinquedos que ela consegue brincar sozinho e uma caixa dos brinquedos que ela brinca com outras pessoas, né? Que ela depende de outras pessoas. Você pode criar o cantinho da leitura, se a criança gosta de ler. Crie opções e deixe disponível para a criança para que ela possa ir aos poucos, né, se utilizando dessas outras opções para substituir a tela. Porque se você simplesmente tirou a tela e não ofereceu nada para essa criança em troca, o cérebro dela vai ficar pedindo, e ele não vai ter o que oferecer. Vai gerar um tédio muito grande para essa criança, tá? Eu faço com meus pacientes, às vezes, né, o antídoto contra o tédio. O que é o antídoto contra o tédio? É um potinho, eu pego um potinho plástico, né, transparente, enfim, e a gente pega vários papeizinhos e escreve ali várias brincadeiras que a criança pode fazer, né? Cantar, desenhar, enfim, brincar de massinha, bota ali várias brincadeiras em papeizinhos separados e dobra e bota dentro do potinho. Quando a criança estiver se sentindo entediada, né, não tiver ideias do que brincar, ela pode sortear uma brincadeira daquele potinho e aí ela vai ter sempre um banco de ideias, um banco de sugestões de atividades para ela fazer quando ela não está no jogo, tá? Eu não entendi, jogo de cartas é ofensivo? Não entendi. Se você puder explicar, aí eu te respondo, tá bom? Então, defina com ele locais onde ele pode correr, pular, onde ele pode se movimentar, né? E uma outra coisa, gente, se a criança tem muita opção de brinquedo, tá? Pensa assim,
Sabe aquela criança que tem aquele mar de brinquedo, que pega tudo ao mesmo tempo, mas não brinca com nada? Espalha tudo e não brinca com nada? Então, se a criança tem muitas opções de brinquedos ao mesmo tempo, ela não vai se engajar na brincadeira. Ela vai ficar ciscando de brinquedo em brinquedo e não vai conseguir brincar com nada e vai enjoar de tudo muito rápido. Então, uma sugestão que a gente sempre dá é: separe os brinquedos numa quantidade menor, guarde o restante e vá fazendo rodízio desses brinquedos para que a criança não enjoe dos brinquedos. Então, ofereça para ela poucas opções, tá? Poucas opções, ok? Terceira orientação, gente, para a gente chegar nas atividades. Então, primeiro você já definiu as regras, você organizou, né, outras opções para que ela brinque sem ser no videogame, sem ser no celular. Agora você vai fazer uma coisa que é muito, muito importante, que é essencial no TDAH, que é organizar a rotina dessa criança. Por que organizar a rotina é importante? Porque na rotina é que você vai inserir tudo isso que a gente está falando. Você vai inserir o horário que ela vai poder usar a tela, você vai inserir o horário que ela vai brincar com outras coisas que não pode ser tela, você vai inserir outras atividades para que ela faça no dia a dia, ela saiba que agora ela não pode ficar no celular porque ela tem que fazer o dever de casa, que ela tem que, né, que arrumar a cama, enfim. Então, você vai organizar a vidinha dessa criança, né, organizando essa rotina até para ela entender, olha, seu horário de dormir é 10 horas da noite. Então, no máximo 9 horas, 8h30, a gente tem que desligar os celulares, porque você tem aí 1 hora, 1h30, 2 horas para poder ir se acalmando para conseguir dormir 10 horas. Então, quando você organiza essa rotina, você consegue ajudar essa criança a se engajar melhor nas tarefas e a ser direcionada para aquilo que ela tem que fazer. Porque geralmente o celular vai parar na mão das crianças porque elas ficam entediadas, como eu falei, né? Elas não sabem o que fazer, o celular está ali na mão. Ou porque elas não sabem como usar o tempo delas. Elas ficam perdidas no que fazer em cada momento. E mesmo que você já tenha falado 10.000 vezes para ela, ainda assim ela vai se perder. Porque crianças com TDAH têm dificuldade de automatizar, tornar automático rotina, passo a passo, sequência de atividades. Por isso que a gente tem que fazer a rotina com ela usando o recurso visual, porque isso vai ajudar ela a se lembrar da rotina, porque senão ela se perde mesmo, tá? Se a criança tem um horário para brincar, se a criança tem um horário para fazer o dever de casa, se ela sabe que existe, né, um tempo para cada coisa e ela já sabe mais ou menos quando cada coisa vai acontecer, isso você vai estar organizando o dia dessa criança, dando para ela previsibilidade, que é algo essencial para o TDAH, e direcionamento. A criança não vai precisar gastar combustível decidindo o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer agora, o que ela pode, o que ela tem que fazer primeiro, o que ela tem que fazer depois. Entendeu? Porque tudo isso, pra gente, é quase que automático, mas para a criança que tem TDAH, isso é um gasto energético, um gasto de combustível cerebral muito grande. Ela tem que parar e ficar pensando, planejando o dia dela, organizando as atividades, decidindo o que é prioridade, o que ela tem que fazer agora, o que ela não pode fazer agora, o que ela tem que fazer depois, quanto tempo ela vai demorar em cada coisa. Toda vez que uma criança ou adolescente TDAH tem que fazer isso, ela está gastando combustível cerebral. E lembre-se, toda vez que há um gasto de combustível cerebral, o que o cérebro vai ficar pedindo? Prazer, para que ela possa produzir mais combustível. E aí, se ela gastou um tempo tendo que decidir que ela vai ter que brincar ou fazer o dever de casa agora, se ela gastou um tempo pensando nisso, você acha que ela vai escolher o que primeiro? Fazer o dever de casa ou brincar? Claro que é brincar, né, gente? Por que vai ser brincar? Porque, primeiro, que ela vai procrastinar tudo que ela não tá afim de fazer. Segundo, porque se ela gastou muito combustível pensando no que é a prioridade para ela, ela vai ter que repor esse combustível. E ela vai conseguir repor esse combustível fazendo o dever de casa? Não. Ela só vai conseguir repor brincando, então ela vai brincar. E aí que gera toda a confusão do dia a dia. Entendeu? Então, gente, o que a gente pode organizar para essa criança para que ela não precise gastar esse combustível cerebral dela,
com coisas desnecessárias e que ela tenha uma reserva para usar naquilo que é importante, melhor para ela e melhor para a gente também, né? Ok? E a última orientação, que quem assistiu, né, quem está acompanhando aí nas redes sociais, viu o post que eu fiz, que é o melhor exemplo, né, o melhor ensino é o exemplo. A criança, ela imita o adulto. Ela aprende muito mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala passa batido para ela, mas aquilo que a gente faz, ela registra na memória. Ela pode até ter dificuldade de repetir no início, mas aquilo fica marcado para ela. E quando ela percebe uma incoerência entre o que você diz e o que você faz, ela vai pegar essa brecha para poder não fazer aquilo que ela não quer fazer. Então, pergunte-se, né? A gente começou lá no início fazendo essa pergunta. Quanto tempo eu levo por dia, eu gasto por dia nas telas? Você vai perceber que você está gastando muito tempo. Assim como seu filho gasta, você também gasta. Então, faz uma pergunta para você. O que eu costumo fazer nos momentos de lazer? Quando eu quero descansar, quando eu quero ter um momento de lazer, o que eu faço? Eu corro para a televisão? Eu pego o celular? Porque se eu estiver usando muita tela para me divertir, né, para descansar, para ter prazer, meu filho vai fazer a mesma coisa, porque ele está me observando. Ele observa que quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou na televisão, sentada, né? E aí ele aprende a mesma coisa, tá? Então, é muito importante a gente rever os nossos hábitos, né? Isso começar a substituir o celular, né, a televisão, por outras atividades. Assim como a gente quer que o filho diminua o uso de telas e use esse tempo para outras atividades, a gente precisa fazer isso com a gente também. Diminuir o uso de telas e começar a substituir por outras atividades. Ler um livro, ouvir uma música, enfim, ter um hobby, fazer um esporte, não sei. Cada um vai encontrar aquilo que melhor, né, se encaixar aí no seu perfil, na sua rotina, mas a gente precisa fazer isso. E mais uma vez, gente, não espere que seu filho vá fazer isso sozinho. Não espere, porque isso não vai acontecer. Você vai ficar estressada, você vai ficar chateada e isso não vai acontecer. Não crie essa expectativa, tá? Deixa eu só olhar aqui rapidinho que eu esqueci de falar uma coisinha. Tá, era isso mesmo. Não espere que seu filho faça isso sozinho, né? Consiga fazer esse autocontrole sozinho, por mais que você já tenha falado, porque ele não vai conseguir. Cabe você, adulto, colocar regras e limites. Às vezes, as mães falam assim pra mim, já aconteceu, teve uma situação de uma paciente, né? Eu vou comprar um videogame pro meu filho, um videogame daquele portátil, né? Comprava, porque ela quer de aniversário. Ok. Aí foi lá, pegou o videogame e deu na mão era adolescente, né? Deu na mão da menina e presente. Que legal, a criança fica empolgada, né? E aí passa um mês, começa a reclamação. Aí a mãe vem. Juliana, não aguento mais, a menina tá 24 horas nesse jogo, que não quer parar de jogar, porque eu tô tendo problema, porque eu já tomei dela não sei quantas vezes, porque eu vou jogar isso fora, porque... Eu falei assim, mãe, olha só. Você, quando deu, você sabia dos riscos que você corria. E você colocou algum tipo de regra de uso desse eletrônico? Ou você simplesmente deu, é seu, usa? Você não colocou nenhuma regra, então é claro que ela não vai ter limite. Ela vai usar conforme ela tem vontade. Então, assim, cabe a você, adulto, dar o presente e dizer como esse presente pode ser utilizado. Porque senão ela vai utilizar do jeito que ela quer. Então, você que tem que colocar o limite. E muitas vezes, o colocar limite vai ter que ser tirar o eletrônico da mão. Naquele momento que ela não pode usar. Né? Porque se deixar, ela vai mexer. Né? Existem alguns aplicativos que bloqueiam, né, o celular, que bloqueiam alguns programas, alguns aplicativos. Existe, você pode utilizar, é ótimo, você controla o tempo, ok? Você pode utilizar também.
Mas tudo isso faz parte do seu monitoramento. É o seu monitoramento que vai fazer diferença. E aí, gente, não adianta só você ser autoritário. Não pode, acabou. Se você utilizar o reforço positivo para reforçar toda vez que seu filho conseguir cumprir essa regra, você vai ver que você vai ter uma resposta dele muito mais rápida e muito melhor. Entendeu? Então, procure associar a regra ao limite um reforço positivo dos comportamentos adequados que ele fizer. Então, toda vez que ele executar aquele comportamento que você quer, que é respeitar a regra e o limite do uso do tempo de eletrônicos, né, de telas, se você recompensar isso, se você reforçar isso positivamente, você vai estar dando para o cérebro dele algo que ele deixou de ganhar quando ele deixou de usar a tela, que é o prazer, que é a recompensa imediata. E aí, quando você dá essa recompensa, você está estimulando o seu filho a repetir esse comportamento adequado mais vezes. Por isso que eu fiz essa live, né, com o objetivo de reduzir o tempo de tela usando a técnica da economia de fichas, usando a técnica, né, o sistema de recompensa. Porque se você recompensa o bom comportamento do seu filho de conseguir reduzir, né, seguir a regra que você colocou, você vai estimular que esse comportamento se repita mais vezes. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas que vocês podem fazer, tá? Mas primeiro, pra gente reforçar aqui, ó, redução do tempo de tela do seu filho, comece por você. Não tem outra forma, gente. Comece sempre com a gente. O exemplo é a melhor forma de ensinar, tá? Então aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Quem tiver lá no nosso grupo de mães de TDAH vai receber esse PDF, tá? Só como modelo, mas vocês podem usar. Deixa eu tirar aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aqui é um exemplo de rotina, tá, gente? Ó, acordar, refeições, ajudar na casa, brincar. E aqui tem, ó, proibido usar o celular e pode usar celular. Não pode usar celular, deixa eu botar mais pertinho aqui, ó. Não pode usar e pode usar, ok? Então, isso aqui você pode imprimir, né, aqui em cima. Esse aqui de baixo você recorta, tá bom? E aí, você cola aqui, ó. Então, por exemplo, ao acordar, pode usar celular quando acordar? Seu filho acabou de acordar, ele pode usar celular? Ah, ele pode, porque ele não vai pra escola, só vai pra escola de tarde. Vamos dizer que pode, tá? Aí você vai colar aqui. Pode. Nas refeições, pode? Não pode. Então, você vai criar a regra. Quando ele pode e quando ele não pode. Ok? Então, ó, quando ela estiver brincando, pode? Pode. Quando estiver fazendo dever de casa, pode usar o celular? Não pode. Então, você vai criar um sistema de regras com ele, que isso vai facilitar. E você imprime e cola num lugar visível, onde você vai estar sempre trazendo essa criança para olhar ali, caso ela esqueça a regra, você traz ela na regra novamente e mostra, olha o que a gente combinou. Tá na hora da refeição. Na hora da refeição, pode usar o celular? Não, não pode. Então, vamos guardar? Não é para você colar na parede e achar que a criança vai fazer só porque você colou isso na parede. Não é isso que vai fazer seu filho seguir a regra. O que vai fazer seu filho seguir a regra é o seu monitoramento, a sua comunicação, que vai utilizar isso aqui como um apoio, tá? Então, aqui é uma forma de você fazer aqueles combinados que eu disse no início. Aqui é um sistema de economia de fichas, tá? Como é que funciona? Ó, você vai colocar aqui, vou dar um exemplo, dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Se seu filho cumprir os combinados, ele vai ter direito a um bônus no final de semana, ok? Você vai combinar com ele qual o bônus. Aqui eu dei um exemplo de 30 minutos. Então, vamos colocar que seu filho tem direito a 1 hora por dia. 1 hora por dia. Na segunda-feira ele cumpriu, ele só ficou 1 hora? Ele conseguiu? Se ele conseguiu,
você vai colocar uma estrelinha para ele. Só que você vai imprimir e colocar num lugar visível. Você vai fazer todo dia, no final do dia, você vai fazer a checagem com ele. Terça-feira ele conseguiu? Ah, ele conseguiu. Poxa, que bom. Parabeniza, né? Ok. Chegou quarta-feira, ele não conseguiu. Você saiu de casa de tarde, ele ficou sozinho, usou mais tempo, não conseguiu. Então ele não ganhou. Não ganhou nada, tá? Não bota carinha feia aqui não, gente, pelo amor de Deus. Ele simplesmente não ganhou. Então ele ganha ou deixa de ganhar. Tá vendo que ele não perde? Ele ganha ou deixa de ganhar. Trabalhar com reforço positivo é ele ganha ou deixa de ganhar, tá? E perder já é punição, não é reforço. Vamos botar quinta-feira. Quinta-feira ele conseguiu de novo. E aí, sexta-feira ele conseguiu de novo. Você vai combinar com seu filho antes, né? Essa regra. Gente, não coloca 100%, tá? Ah, só se ele conseguir os 5 dias que eu vou dar o prêmio para ele. Não coloca essa regra de 100% no início. Ele vai ter dificuldade no início. Então, coloca de 5, bota 4. Se você vê que ele tá tendo muita dificuldade, que ele tá se esforçando muito, bota 3. Depois aumenta para 4. Depois aumenta para 5 dias. Tá? Se ele conseguir 3, ele já ganha. Se ele conseguir 4, ele já ganha. Se ele conseguir 5, ele já ganha. Entendeu? Ou então você pode colocar assim, ó. Se você conseguir 3, você ganha 10 minutos. Se você conseguir 4, você ganha 20 minutos. Se você conseguir 5, você ganha 30 minutos a mais no final de semana. Entendeu, gente? Então, assim, combine com ele antes. Filho, olha só. A partir de hoje, nós vamos reduzir o tempo de tela de todo mundo aqui em casa. Porque isso é importante para a nossa saúde. Saúde da nossa mente, saúde dos nossos olhos, saúde do nosso sono, do nosso corpo. E a gente vai reduzir. E a gente só vai poder usar 1 hora por dia. Olha lá a idade do seu filho, né? Você vai poder usar 1 hora por dia. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um combinado. A gente vai monitorar esse uso todos os dias. E todos os dias que você conseguir, eu vou te dar um bônus. Então, se você conseguir um dia, você vai ganhar uma estrelinha que vai marcar que você conseguiu. Se você conseguiu 2 dias, você vai ganhar outra estrelinha. Se você conseguiu 3 dias, você já vai ganhar final de semana mais 10 minutos para você ficar nas telas. Ao invés de 1 hora, você vai poder ficar 1h10. Se você conseguir 4, você vai ficar 1 hora mais 20 minutos. Se você conseguir 5, você vai ficar mais meia hora. Entenderam? Vocês estão aí ainda? Então, né? Isso aqui, gente, é um combinado que você faz e é um incentivo. Tá vendo que aqui, se ele não cumpriu, vamos dizer que ele só conseguiu 2, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos dizer que ele só conseguiu 2. E o seu combinado que o mínimo era 3. Tá bom? Ele vai ganhar o tempo no final de semana? Não. Mas ele vai perder o direito de usar o celular? Não. Ele vai continuar usando a 1 hora que ele tem direito. Tá? Só que ele perdeu não, ele deixou de ganhar mais tempo. Então, gente, trabalhar com economia de fichas, quadro de recompensa, né, reforço positivo, a gente não trabalha tirando as coisas, punindo a criança. A gente trabalha dando privilégios para ela. Então, se ela não cumpriu o combinado, ela simplesmente não ganhou o privilégio, não ganhou o extra. Ok? Agora, se ela cumprir, ela vai ganhar o extra dela. E aí a gente pode fazer esse bônus aí fracionado, que é para poder dar mais motivação para a criança. Ok, gente? Agora sim, combinou. Então, se você falou pro seu filho, né, que se ele cumprisse 3, no mínimo 3, ele ia ter direito a mais 10 minutos no final de semana. Se ele fez alguma burrada lá, fez alguma malcriação em qualquer outra coisa que não tem nada a ver com isso, se você tira esse privilégio dele, você vai estar jogando fora a sua estratégia. Ok? Então, assim, se você criou uma economia de fichas para trabalhar a redução de tela, ele cumpriu o combinado, ganhou o direito de
de usar mais tempo no final de semana. Aí ele não quis tomar banho, você ficou chateada com ele porque, sei lá, ele não fez o trabalho da escola, não quis tomar banho, aí você vai lá e pune ele, tirando o celular dele ou tirando o tempo dele de tela do final de semana, você vai estar jogando fora a sua estratégia. Então, se você quer fazer algum tipo de consequência pro seu filho porque ele fez alguma coisa errada, use outra coisa, tá bom? Porque senão você vai estar jogando fora a sua estratégia, tá? Então, você pode criar uma economia de fichas, um quadro de recompensas só para o uso de telas? Sim, como esse que eu expliquei para vocês. Mas você pode colocar também o uso de telas como uma recompensa na sua rotina como um todo, tá? Vou mostrar aqui um outro exemplo, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Esse é um outro exemplo, ó. Ó, esse aqui que a gente viu é um quadro de recompensas só para o uso de telas. Só isso que você vai trabalhar com ele, mais nada. Aqui não. Aqui você vai trabalhar, ó, outras coisas, né? A rotina da criança. E aí você vai trabalhar o uso de telas como uma recompensa. Ok? Então, ó, aqui vou dar um exemplo, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí escovar o dente, tomar banho, lição de casa e dormir. Então, você vai colocar as regras de escovar o dente, colocar as regras do banho, colocar as regras da lição de casa, colocar as regras do horário de dormir e tudo mais. Aí, vamos colocar. Deu segunda-feira. A criança foi, né? Você vai fazer o monitoramento dela. Ela cumpriu. Ó, ela escovou o dente. Ela tomou banho. Mas ela não fez o lição de casa, mas ela dormiu no horário certinho, ok. Ó, na terça-feira, você vai marcando isso todo dia, tá? Vou botar aqui. Você vai marcando, né, todo dia com a criança. Vamos dizer que ficou assim. Vou dar um exemplo, tá bom? Vamos dizer que no final da semana ficou assim. O que você vai fazer? Você vai, antes, né, combinar com a criança quantos pontos ela tem que fazer para ela conseguir ter mais tempo de celular, mais tempo de telas no final de semana. Então, olha só, aqui são 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. São 20 pontos máximo que ela pode fazer. A gente nunca coloca 100%, né? Vamos botar aí, 80%. Se você conseguir fazer 80% desses 20 pontos, né? A gente coloca lá. Se você conseguir fazer, sei lá, 20 pontos, 15 pontos. Se você conseguir fazer 15 pontos, no final de semana você tem direito a mais meia hora de celular. Vamos ver se ele conseguiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ele conseguiu fazer os 15 pontos para ganhar mais meia hora? Não. Não conseguiu. Então, ele vai ganhar mais meia hora no final de semana? Não. Mas ele vai perder o direito que ele tem de usar 1 hora por dia? Não. Ele só deixou de ganhar o prêmio dele, tá? Vamos dizer que ele conseguiu aqui mais um. Vamos dizer assim, 15. Fez 15 pontos. Ele ganha o direito de ter mais meia hora de celular no final de semana. Ok? Então, gente, isso aqui é um quadro, né? É uma técnica de economia de fichas. Por quê? Porque você vai marcando as pontuações, né? Reforçando o comportamento, elogiando, agradecendo, né? Mostrando para ele, poxa, vamos lá, ó, você tá quase conseguindo. Você precisa fazer 15 pontos. Vamos dizer que já é quinta-feira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Filho, você já tá com 12 pontos, só faltam 3 pontos para você conseguir. Vamos lá. Então, é um quadro de incentivo à criança, incentivo do comportamento, ok? E aí, a criança, no final de semana, o adolescente, né, ela conquista ou não o direito, né, o privilégio de ter mais tempo de uso. Então, o quadro de recompensa ou economia de fichas sempre é baseado no reforço positivo, tá? Sempre é baseado na conquista de privilégios. Então, se ele se comportou conforme o combinado, ele ganha. Se ele não se comportou, ele deixa de ganhar, ok? Show?
Alguma dúvida, pessoal? Vocês que estão aí? Alguma dúvida sobre o uso? Eu acho que é muito, muito legal, né? Quando você consegue organizar a rotina, é muito mais eficiente. Mas se você quiser criar uma economia de fichas só para uso de telas, isso já vai te ajudar muito, porque realmente é uma queda de braço, né? Fazer isso. Só que a única coisa que você tem que lembrar, as regras têm que estar claras, o seu monitoramento, né, tem que acontecer, o pagamento do benefício que ele conquistou tem que acontecer. Se ele conquistou meia hora, ele vai ter meia hora, tá? Vai acontecer. E não adianta só você colar isso na parede e achar que ele vai lembrar. Você tem que criar um monitoramento ali com ele, né, para que ele consiga ter esse autocontrole, porque sozinho ele não vai dar conta. E o exemplo, né? O exemplo acho que é a maior arma, né, que a gente tem. Exatamente, Adriana. O maior desafio é perseverança. Então, assim, eu falo muito para as mães. Você tem duas escolhas. Perseverar, né, e ver o resultado daqui a pouco. E aquele trabalho que você tem no início, isso vai diminuindo com o tempo. Ou você continuar fazendo queda de braço com seu filho todo dia. Ok? Porque, gente, o uso excessivo de tela hoje pode te dar um alívio, porque ele tá lá quieto no videogame, tá quieto no celular. Mas a médio e longo prazo isso pode te gerar problemas sérios. Sérios. Porque quanto mais a gente vicia esse cérebro a prazeres imediatos, mais dificuldade essa criança vai ter de lidar com frustração. Então, às vezes, seu filho tá aí desregulando, porque a gente tá oferecendo para ele só prazer imediato. Ele só faz o que quer a hora que quer. E aí, quando a gente diz não, quando o mundo diz não para ele, ele desregula. Entendeu? Então, a gente precisa pensar, não é no aqui e agora. Educação de filhos não é no aqui e agora. Porque uma coisa aqui agora, né, um ganho que você tem aqui agora, pode ser uma perda para o futuro. Então, ele pode estar quietinho, igual bebê, gente. Bebê, é um crime a gente dar um celular na mão de um bebê. Mas a gente faz isso. Por quê? Porque é fácil, né? Porque a gente dá, a criança fica ouvindo a musiquinha, e fica cantando a musiquinha, e fica olhando aquela musiquinha, a gente tá fazendo comida, tá fazendo outra coisa, a criança calma. Mas o impacto disso a médio e longo prazo, e o trabalho que isso vai dar pra gente, e o sofrimento que isso vai trazer para essa criança, esse adolescente, esse adulto, vai ser enorme. E aí, a gente pode escolher, né? Ter trabalho, porque isso aqui dá trabalho, né? Perseverar dá trabalho, ser constante dá trabalho, ser coerente dá trabalho, mas daqui a pouco a gente começar a colher os frutos, ou a gente não plantar nada e continuar vivendo a queda de braço, esperando que alguma coisa mude, sem que a gente faça nada para mudar. meio estranho isso, né? Esperar que as coisas mudem, sem que a gente faça nada para mudar. É isso aí. Pensem nisso, né? Se a gente começar a mudança agora, começar a plantar a semente agora, ela pode demorar a germinar, a crescer e a dar frutos, mas uma hora o fruto chega. Mas se a gente não plantar a semente, o fruto não vai chegar nunca. Tá bom? Na educação de filhos, na criação de filhos, não tem como a gente no mercado comprar o fruto. Não tem como, gente. Ou a gente planta para colher, ou não tem como a gente ir lá no mercado, né, comprar o fruto. Tá bom? Então fica aí essa dica para vocês. Um beijo para todas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, faça rapidinho pra gente poder encerrar. E eu quero aproveitar, vocês que estão aqui, eu sei que tem algumas psicopedagogas aqui, sábado às 17 horas, lá no canal, no perfil, @TDH para profissionais, nós vamos fazer uma live falando tudo sobre o processo de avaliação de suspeita de TDAH, né? Tudo que você precisa avaliar, né, quando uma criança chega com suspeita de TDAH. Todo o processo, a gente vai falar de teste, a gente vai falar de escala, a gente vai falar do perfil, né, neuropsicológico. Então, você que é profissional, esteja comigo sábado,
17 horas, lá no Instagram, @TDAH para profissionais, para a gente bater esse papo. E você que é mãe de TDAH, se ainda não está na nossa comunidade de mães de TDAH do WhatsApp, corre no link da minha bio aqui do Instagram, entre lá na nossa comunidade, que mais tarde eu vou colocar o link dessa live lá e o PDF com esses exercícios e com essas sugestões aí de economia de ficha para vocês, tá bom? Beijão para vocês, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima quarta.